Salve, salve, meus guerreiros e minhas guerreiras. Eu sou o professor Netinho Reis, aqui do curso Palavra Exata. Estou aqui para dar continuidade ao nosso curso de nivelamento, já na quarta aula. Nessa aula nós vamos ver noções de geometria. Noções de geometria plana, noções de geometria espacial, aquilo que vai ajudar você em 2019 a começar os seus estudos, tá bom? Vamos começar com geometria plana. O que você precisa saber sobre geometria plana? Primeiro, estudo de ângulos. Você precisa conhecer ângulos e algumas coisinhas que referentes a esse assunto. Então aqui nós temos duas semi-retas, ó, nascendo no mesmo ponto, veja bem, e esse ponto é chamado vértice. Vértice. Essas duas retas aqui são os lados do ângulo. Lado e lado. São os dois lados do ângulo, tá? Lado. Então o ângulo é essa região interna entre duas retas. A medida do ângulo é dada pelo nível de abertura entre as duas semi-retas. Então, duas semi-retas concorrentes formam um ângulo. A medida do ângulo é dada pelo nível de abertura. Quanto mais aberto tiver o ângulo, maior será o ângulo. Quanto mais fechado, menor o ângulo. Nós temos que destacar aqui três tipos de ângulos que aparecem bastante. O primeiro é esse ângulo bem aqui, moçada. Ó, um ângulo de 1/4 de volta. No caso, um ângulo reto. A gente representa assim, um quadradinho com uma pontinha dentro, uma bolinha dentro, certo? Então aqui nós temos um ângulo reto e mede exatamente 90 graus. A outra situação é quando eu tenho um ângulo de meia volta. Vamos imaginar assim, o ângulo de meia volta, ok? Então veja, esse ângulo da meia volta, significa meia volta na circunferência. Esse ângulo é chamado de ângulo raso e mede 180 graus. Ângulo raso. É bom entender que quando dois ângulos somam 90 graus, eles são chamados de complementares. Guarda isso na tua cabeça. Complementares, dois ângulos que a soma dá 90 graus. Dois ângulos que a soma dá 180 são chamados de suplementares. A outra situação importante é quando você tem uma volta completa na circunferência. Nesse caso, você tem 360 graus. 360 graus ou o ângulo de uma volta. Cuidado aqui, 360 graus, a soma de dois ângulos dando 360 graus, esses dois ângulos são chamados de replementares. Ângulos complementares, ângulos suplementares, ângulos replementares. Complementares, a soma dá 90 graus, suplementares, a soma dos dois ângulos dá 180, replementares, a soma dos dois ângulos dá 360. Vamos fazer um exercício aqui rapidinho para a gente ver como é que isso aparece. Uma situação bem simples, situação de número 1. Eu vou te dar duas retas concorrentes formando um ângulo aqui, um ângulo reto, ok? Pronto, tá aqui, eu vou traçar, ó, formou um ângulo reto bem aqui. Ok, aí eu traço uma outra reta aqui. Pronto, tracei uma outra reta. Bem aqui eu coloco x mais 10 e aqui eu coloco 3x menos 30. Pronto. Agora eu quero saber quanto é que vale x. Observa, são dois ângulos, tá? Um ângulo de medida x mais 10 e outro ângulo de medida 3x menos 30, sendo que esses dois ângulos formam esse quadradinho com pontinho dentro. Ou seja, formam 90 graus, um ângulo reto. Daí, para resolver esse exercício, eu preciso somente somar os dois ângulos, soma os dois ângulos e iguala a 90. Então, eu vou fazer assim, ó, x mais 10, que é esse ângulo aqui de baixo, mais 3x menos 30, isso daqui é igual a 90 graus. Pronto. Agora eu vou resolver a minha equação do primeiro grau. Veja como é importante a equação do primeiro grau. X mais 3x dá 4x. Aqui eu tenho 10 menos 30 dá menos 20. Menos 20 igual a 90. 4x igual a 90 mais 20. O 20 está negativo, passa somando. Vai dar então 110. 110, x é igual a 110 dividido por 4. Você vai dividir e isso daqui vai dar quanto? Vamos lá. 110 dividido por 4 é o mesmo que 55 dividido por 2. Isso implica dizer que o x é a metade de 55. Quanto é a metade de 55? 27,5 unidade graus, que é a unidade de medida quando a gente trabalha com geometria. Tem duas unidades muito comuns, que é
o grau e o radiano. Radiano é a unidade trigonométrica, é a unidade do Sistema Internacional de Medidas. Então, x igual a 27,5 graus. Atenção, hein? Bem, aqui eu não vou falar em graus, minutos e segundos, mas 27 graus e meio dá 27 graus e 30 minutos, beleza? É uma outra representação que a gente pode fazer. A outra situação que eu quero colocar para vocês, uma situação 2, é você pegar um ângulo que tenha essa representação, veja só, dois ângulos formados em torno de uma reta e de maneira que eles sejam adjacentes. Lembra uma situação quando você tem um limpador de para-brisa que fica se movimentando? Vamos supor que esse limpador faça um ângulo raso, um ângulo de 180 graus, e ele de repente enguice exatamente nessa posição. Você fica com dois ângulos montados aqui, certo? Esse ângulo aqui eu vou colocar com 2x menos 20, e esse aqui eu vou colocar com 4x mais 30. 4x mais 30. Pronto. Agora eu quero saber quanto vale x. De novo, o que eu vou fazer? Vou somar os dois ângulos e eu sei que eles dois juntos formam um ângulo raso, um ângulo de 180. Então eu vou pegar 4x mais 30, que é esse ângulo aqui, mais 2x menos 20. Esses caras somados vai ter que dar 180 graus. Pronto. E agora eu vou fazer a minha equação do primeiro grau. A equação do primeiro grau, muito simples, pega o 4x e o 2x soma, dá 6x, 30 menos 20 dá 10, então isso aqui vai ficar mais 10, igual a 180, 6x é igual 180 menos 10, 180 menos 10 dá 170, e aí você vai passar o 6 dividindo, dá 170 dividido por 6. Isso daqui, simplificando, o 6 por 2 dá 3 e o 170 por 2 vai dar 85. Fica 85 dividido por 3. O x, portanto, será igual a 8 dividido por 3 dá 2. 2 vezes 3 dá 6 para 8, 2. 25 dividido por 3 dá 8. Então isso aqui vai dar 28. Sobra 1. 1 dividido por 3, 28,333 graus. Pronto. Então é mais ou menos isso daqui. Desculpa se eu tiver errado a conta, eu fiz aqui de cabeça agora. Beleza? Então tá aí. Nós temos 28 graus e 28,33 graus. 28,33 graus. Feito isso aqui, moçada, olha só, você tem uma pequena noção do que é ângulo, tá? Agora vamos analisar outra coisa. Triângulo. Triângulo é algo que realmente é importante para qualquer prova. Triângulos. Então, o triângulo é um polígono de 3 lados. Um polígono de 3 lados. Vou desenhar um triângulozinho aqui. Pronto, desenhado o triângulo, sem muito cuidado. Então, ele pode estar um pouquinho torto. Então, aqui eu tenho o ponto A, o ponto B e o ponto C. Esses pontos são chamados vértices do triângulo. Observe que o triângulo tem, como o próprio nome diz, 3 ângulos. E esses 3 ângulos aqui, são tais que a soma é igual a 180. Aqui o ângulo C e bem aqui o ângulo B. O que é que eu sei? A soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180. O ângulo A mais o ângulo B mais o ângulo C. Esses 3 ângulos somados é igual a 180 graus. Isso aqui é chamado de lei angular de Thales. Nós temos que conhecer isso, tá? Estudou um pouquinho de geometria, isso tem que estar na cabeça. A soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus. Qualquer triângulo, Netinho, qualquer que seja o triângulo. Até esse triângulo tortinho que tu fez aí, até esse triângulo tortinho aqui que eu fiz, tá bom? Beleza, vamos para outra coisa sobre triângulo. Existem 2 triângulos que eu quero destacar aqui para vocês. É o triângulo equilátero, triângulo, que possui os 3 ângulos. Triângulo equilátero possui os 3 lados congruentes. 3 lados congruentes significa 3 lados de mesma medida. Eu boto marquinhas iguais em lados que têm mesma medida, tá? Então esse triângulo aqui é um triângulo equilátero. Os 3 lados são de mesma medida, 3 lados iguais. Se é um triângulo equilátero, ele também é equiângulo. Esses 3 ângulos são iguais.
Se a soma dos três dá 180 e eles são iguais, fica 60 para cada. Então aqui é 60 graus, ó, 60 graus. Aqui também é 60 graus. E aqui também é 60 graus. Pronto, eu tenho três ângulos de 60 graus no triângulo equilátero. Outro triângulo importante é o triângulo isósceles. Triângulo isósceles. Triângulo isósceles. O triângulo isósceles tem uma característica muito importante, que é, ele tem dois lados congruentes, tá bom? E o terceiro lado é o que a gente chama de base. O terceiro lado, aquele lado que pode ser diferente. Então, é a base do triângulo. Veja só, na base eu tenho formação de dois ângulos aqui, ó. E esses dois ângulos são congruentes. Dois ângulos congruentes. Triângulo isósceles, qual é a propriedade? Os ângulos da base são congruentes. Os ângulos da base são iguais. Os ângulos da base são iguais. Pronto, bacana, duas propriedades interessantes. E por último, nós vamos aqui para o triângulo muito importante também, chamado triângulo retângulo. Triângulo retângulo. O triângulo retângulo possui uma característica importante, que ele aceita o teorema de Pitágoras. O teorema de Pitágoras é especialmente feito para ser aplicado no triângulo retângulo. Então eu tenho aqui um triângulo retângulo. Pronto, está aqui um triângulozinho retângulo. Bem aqui um ângulozinho de 90 graus, ó. Ângulo de 90. Aqui o maior lado eu vou chamar de Azinho. Esses dois lados eu vou chamar de Bzinho e Czinho. Esse lado é chamado de hipotenusa. E esses caras aqui são chamados de catetos. Ok? Existe o teorema de Pitágoras, você já deve ter ouvido falar. Esse teorema é muito importante e diz que num triângulo retângulo, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Como é que fica isso então? Fica assim, ó. A ao quadrado, o quadrado da hipotenusa, é igual à soma dos quadrados dos catetos. A soma dos quadrados dos catetos. Isso aqui é o que a gente chama de teorema de Pitágoras. Para que serve? Veja, aqui envolve os três lados. Se você conhecer dois lados, você encontra o terceiro, ok? Vamos fazer um exercíciozinho para ver como é que fica? Vamos dar uma olhada aí para ver como é que pode aparecer triângulo retângulo. Exemplo de número 1. O exemplo 1 é assim. Vamos supor que você esteja no alto de uma montanha, né? Você está num local que é bem divertido, esportes radicais e coisa e tal. E aí você está no alto de uma montanha. Essa montanha encontra-se a 50 metros de altura. Você está aqui e você vai descer numa tirolesa através de um cabo de aço perfeitamente esticado. Esse cabo de aço perfeitamente esticado vai te levar a esse outro ponto. Tá? Então tu está aqui nesse ponto que eu vou chamar de ponto B. Está aqui nesse ponto B. E aqui é o ponto C. Bem aqui é o ponto A. O ponto A é o pé da montanha. Pronto, tu vai descer aqui, ó. Ele te dá a distância, né, do ponto A até o ponto B, ou seja, ele te dá a altura da montanha, te dá a distância do ponto A até o ponto onde tu vais parar, por exemplo, 120 metros, e aí te pergunta qual é o comprimento do cabo de aço que forma essa tirolesa. Qual é o comprimento? Eu vou chamar esse cara bem aqui, que eu quero conhecer, eu vou chamar ele de X, ok? X é o que eu quero encontrar. Então vamos encontrar o X. Como? Aplica o teorema de Pitágoras. Eu tenho um triângulo retângulo, conheço dois lados e quero o terceiro. Aplica o teorema de Pitt. Como é que é o teorema de Pitágoras? Basta fazer quadrado da hipotenusa, x ao quadrado, é igual à soma dos quadrados dos catetos, 50 ao quadrado mais 120 ao quadrado. X ao quadrado é igual a 2.500 mais 144 com 2 zeros, 14.400. Aqui eu tenho, portanto, x ao quadrado igual a, somando vai dar 169 com 2 zeros, portanto dá 16.900, e eu vou tirar a raiz quadrada. X é, portanto, a raiz quadrada de 16.900. Isso aqui vai dar quanto? Olha, daqui eu vou puxar, bota bem aqui, x é igual a
13 com 1, 0. 130 metros. Pronto, está aqui a nossa resposta. 130 metros. Observa uma questão bem simples, mas que pode ser contextualizada e já dá origem a um exercíciozinho. Correto? Vamos lá, vamos para outro exercício. Aliás, tá bom de exercícios? Não. Eu vou fazer o seguinte, eu vou para um outro conteúdo aqui. Eu vou para outro conteúdo de geometria, que é a parte de quadriláteros. E aí eu faço mais um exercíciozinho, tá bom? Quadriláteros. Quadriláteros. Os quadriláteros são polígonos de 4 lados. O principal é o trapézio. O trapézio ele tem a característica de apresentar 2 lados paralelos e 2 não paralelos. Está aqui um trapézio, ó, vértice A, vértice B, vértice C e vértice D. Aqui, medida Bzinho, que é a base menor, base maior e base menor. Ó, uma coisa que eu tenho que saber do trapézio, área do trapézio. Como calcular? Base maior mais base menor dividido por 2 vezes a altura. Importante saber calcular a área de um trapézio. Netinho, o que é a área? É a medida da superfície. Vamos supor que tu tenhas uma sala que tenha esse formato e tu quer ladrilhar essa sala. Então tu tem que calcular a área para saber quanto é que tu vai gastar de lajota. Para isso tu usa essa formulazinha aqui. É bem útil, tá? Bom, o que mais? Outros quadriláteros que são importantes são o paralelogramo, o retângulo, também são muito importantes. Retângulo. O losango, vou desenhar o losango aqui, losango e o quadrado. Deixa eu desenhar o quadradinho bem aqui, ó. Pronto, o quadrado. Esses quadriláteros são muito importantes. Vamos a propriedades. Esse cara aqui, como é o nome? Primeiro, paralelogramo, ok? Esse cara aqui é o retângulo. Esse cara aqui é o losango. Losango, também chamado de rombo. Losango ou rombo. E esse cara bem aqui é o quadrado. Note que o quadrado também é losango, que o quadrado também é retângulo. Característica do paralelogramo. Os lados opostos são paralelos e congruentes. Portanto, esse lado aqui tem a mesma medida desse, esse lado aqui tem a mesma medida desse, e eles são paralelos. Tá bom? Outra característica importante, as diagonais cortam-se ao meio. As diagonais cortam-se ao meio. Isso aqui é o ponto médio das diagonais, elas se cortam ao meio. Outra característica importante é que os ângulos opostos são congruentes e os consecutivos são complementares, são suplementares. Portanto, esse ângulo aqui, ó, é igual a este. Esse ângulo aqui é igual a este, tá? Então, esse ângulo aqui é igual a este outro ângulozinho bem aqui é igual a este outro ângulo aqui nesse canto inferior esquerdo. Agora, se você observar esses dois ângulos aqui, eles não são iguais. Esse aqui é mais aberto, esse aqui é mais fechado, mas a soma deles dá 180. Quando dá 180, ainda há pouco eu falei, eles são chamados de suplementares. Então, os ângulos opostos são congruentes e os consecutivos são suplementares. Retângulo. O retângulo tem também a propriedade das diagonais se cortarem ao meio. Mas atenção, primeiro, saiba que o retângulo tem 4 ângulos de 90 graus. 4 ângulos de 90 graus. Assim como o quadrado também tem 4 ângulos de 90 graus. Percebe-se com isso que o quadrado é um caso particular de quê? Um caso particular de retângulo. Então é um retângulo especial. Aqui o retângulo ele tem essas medidas aqui, são iguais. Esse aqui é igual a esse aqui igual a esse, tá bom? Aqui no quadrado, os 4 têm a mesma medida. Isso também acontece no losango. No losango, os 4 lados têm a mesma medida. Portanto, o quadrado é ao mesmo tempo um retângulo, porque tem 4 ângulos retos, e é um losango, porque tem os 4 lados congruentes. Quadrado é retângulo, quadrado é losango. Quadrado é retângulo, quadrado é losango. Agora, propriedade das diagonais de um retângulo. Quando você traça as diagonais, elas se cortam ao meio. Aqui, ó, traça as diagonais, elas se cortam o quê? Ao meio. Bem aqui é o ponto médio das duas. No losango, isso também acontece. Se eu traçar as diagonais, né? Aqui eu tracei as diagonais, ó, elas se encontram no ponto médio comum. As diagonais se encontram no ponto médio comum. Agora, uma coisa importante.
No losango, quando eu tenho aqui as diagonais, eu tenho um ângulo de 90 graus. Olha só, as diagonais cortam-se ao meio e são perpendiculares. Que bacana, porque aqui ó, forma um triângulo retângulo e você pode aplicar o teorema de Pitágoras no triângulo retângulo, que nós encontramos aqui na figura. No quadrado, quando você traça as diagonais, aqui as diagonais são congruentes, tá? As diagonais são congruentes, as diagonais cortam-se ao meio, são perpendiculares e bissetrizes dos ângulos. O que eu quero aqui é destacar duas propriedades. Primeiro, no paralelogramo, no retângulo, no losango e no quadrado, as diagonais cortam-se ao meio. No retângulo e no quadrado, as diagonais são iguais. Ó. As duas diagonais são iguais. No losango, as diagonais são diferentes. Mas no losango, as diagonais são perpendiculares. Ok? Então, cuidado com isso. Aqui elas são perpendiculares. No quadrado, elas também são perpendiculares, dá origem a esse triângulo aqui, ó, que é um triângulo retângulo. Você pode aplicar o teorema de Pitágoras nele. Ok. Então, moçada, isso aqui é o que eu tenho para falar para vocês sobre quadriláteros. Vamos fazer um exercíciozinho? Exercício, vamos lá. Um exercício. O exercício seria o seguinte. Calcule a área de um quadrilátero, de um trapézio. Calcule a área de um trapézio, cuja base maior vale 10, a base menor vale 6 e a altura vale 5, ok? Então veja, eu quero a área de um trapézio, cuja base maior vale 10, a base menor vale 6 e a altura vale 5, ok? Então a ideia básica é isso aqui, ó. Você tem um trapézio, você não sabe muito bem como é ele, você então desenha um trapézio, você sabe que aqui vale 10, aqui vale 6 e a altura, que é essa distância entre as duas bases, vale 5. Pronto. Agora o que você vai fazer? Jogar na fórmula, porque o que ele quer é a área da superfície do trapézio. Vamos lá aplicar na formulazinha de área? A área é igual a base maior mais base menor dividido por 2 vezes a altura. Base maior mais base menor dividido por 2 vezes a altura. Agora eu vou aplicar na fórmula os valores que eu tenho. Quem é a base maior? É 10. Joga então 10 mais 6, que é a base menor, 10 mais 6, dividido por 2, baguncei aqui, dividido por 2 e multiplicado pela altura, multiplica pela altura, que é 5. Daqui eu encontro que a área vale, vamos fazer os cálculozinhos, ó. Quanto é 10 mais 6? 10 mais 6 dá 16. 16 dividido por 2, 8. 8 vezes 5, 40. Então, como a gente tem pouco espaço, né? 40 unidades. Eu boto 40 unidades de área. 40 unidades de área, porque ele não deu a unidade a ser usada. Tudo bem? Então, tá aqui. Nós temos a área do trapézio. Questãozinha moleza, só de aplicação da fórmula. Lembra da nossa primeira aula do curso de nivelamento, que era somente substituir valores e calcular o valor da expressão algébrica, importante para a aplicação de fórmulas. Agora eu vou falar um pouco para vocês sobre geometria espacial ou geometria no espaço. Quem quiser, tira um print aí dessa tela e vamos para a geometria no espaço, ok? Geometria trabalha com o quê? Trabalha com figuras, como você já deve ter visto aqui, percebido. Então a gente vai trabalhar figuras. Quando é geometria plana, figuras no plano. Quando é geometria espacial, figuras no espaço. O que eu quero dizer figuras no espaço é o seguinte. Essa figura aqui só tem os seus pontos distribuídos no espaço, certo? Possui seus pontos distribuídos no espaço. Então só é possível a gente perceber essa ideia de profundidade, né? A distância do plano, o primeiro plano que você encontra até o último plano. Essa diferenciação de profundidade que você tem só é possível porque os nossos olhos conseguem fazer essa caracterização, né, dos pontos espalhados no espaço. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos aqui desenhar algumas figuras que são figuras 3D, figuras tridimensionais. Até então nós tínhamos trabalhado somente figuras 2D. Agora nós vamos trabalhar figuras 3D. Vamos lá. Primeira figura 3D, primeira figura da geometria espacial. Figura da geometria espacial. Primeira figurinha, o cubo. Cubo. O que a gente tem que saber sobre o cubo? O cubo primeiro é uma caixinha, né? Então vou desenhar o cubo aqui, ó, uma caixinha,
em formato retangular, em formato de quadrado, toda quadradinha. As medidas das arestas são todas iguais, quer dizer, ele tem comprimento, largura e altura de mesma medida. O cubo possui volume dado por A elevado ao cubo, é a base, a área da base vezes a altura, a base é um quadrado, a altura é A, então é a área da base vezes a altura, vai dar A ao cubo. Nós temos também a área total do cubo, que vai ser 6 vezes A ao quadrado, porque são 6 quadradinhos. A área de cada quadradinho desse aqui, ó, vale A ao quadrado, são 6, então fica 6 vezes A ao quadrado. E a medida da diagonal, a diagonal do cubo, diagonal, para quem não sabe, é essa distância daqui desse ponto até aquele ponto lá atrás, ó, passando aqui por dentro, ok? Então isso aqui é a diagonal, pronto, ó. A medida da diagonal é Dzinho e eu posso calcular fazendo somente A vezes a raiz de 3. Pronto, são 3 fórmulas que a gente precisa, tá? Lembre-se que todas as fórmulas envolvem a aresta. Então ele pode te dar a aresta, te pedir o volume, dar a aresta, te pede a área total, te dá a aresta, te pede a diagonal. Ele pode te dar a diagonal, da diagonal tu calcula a aresta, com a aresta tu calcula a área total e calcula o volume. Se ele te der o volume, tu calcula a aresta, da aresta tu calcula a área total e a diagonal. Essa é a jogada que nós temos que fazer com essas 3 formulazinhas. Bom, vamos fazer uma pequena questão. Exemplo de número, pronto, exemplo 1. Vou colocar aqui que o cubo tem volume igual a 27 centímetros cúbicos, e eu quero que você calcule a diagonal do cubo. Tá certo? Então o que você vai fazer? Olha, o volume do cubo, você lembra, é A elevado ao cubo. Sendo assim, quem és tu, volume? Olha, 27 ele me deu, é igual a A ao cubo. Qual é o número que é elevado ao cubo da 27? Isso, é 3, né? Então você tem Azinho igual a 3 metros, então é a aresta. Encontrou a aresta? Já. Se você já encontrou a aresta e quer a diagonal, basta aplicar na fórmula de diagonal. Bem aqui, então, diagonal igual a. Quem é a diagonal? Ó, A raiz de 3. Diagonal, portanto, botando de vermelho para ficar bonito. Diagonal, portanto, diagonal é igual a A. Quem és tu? Está aqui na venta, 3 raiz de 3. Pronto, a diagonal fica 3 raiz de 3 metros, que é a unidade de comprimento. A diagonal é um comprimento. Está aquaqui, acabou. Calcula-se a diagonal, ok? Se quisesse calcular a área total, faria A ao quadrado, 3 ao quadrado dá 9, 9 vezes 6, 54, ok? Vamos lá. Agora, uma outra figura importante, o paralelepípedo. O paralelepípedo, ele tem esse formato aqui, ó. Ele é uma caixinha também, só que é uma caixinha, no caso, retangular. O cubo é uma caixinha toda quadradinha. E aqui é uma caixinha retangular. É compridinha, né? Então o cubo é um caso particular daquilo. Beleza, então caso particular desse sólido aqui, que é o paralelepípedo ou ortoedro. É outro nome dado ao paralelepípedo. Pronto. Eu tracei aquelas pontilhadas lá atrás para te dar uma ideia de transparência. Quer dizer, você está aí como se fosse olhando um aquário, né? Transparente. Ok, o que você tem nesse sólido? Você tem o comprimento, Azinho, você tem a largura, Bzinho, e você tem a altura, Czinho. O que eu preciso saber desse sólido? Eu preciso saber como calcular o volume, a área da base vezes a altura, portanto vai ficar ABC. A diagonal, como calcular a diagonal? Aí você tem que vir aqui, ó, saber o que é diagonal. A diagonal sai daquele ponto lá de trás e vem aqui para frente. Pronto, daqui, ó, a diagonal é esse segmento aqui. Pronto, quanto equivale a diagonal e quanto vale a área total. A diagonal tem uma fórmula estranhona, tá? Diagonal vai ser raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado. É estranho, mas dá para memorizar, né? E quem é a área total? A área total vai ser 2 vezes AB mais AC mais BC. São fórmulas que a gente tem que saber
E são fórmulas que são fáceis de serem demonstradas. A gente pode demonstrar isso aqui no curso presencial, é isso que a gente vai fazer no Total Class, ok? Bom, como é que ele pode fazer aqui essa questão? Ele pode dizer assim, olha uma questãozinha de geometria espacial envolvendo paralelepípedo ou ortoedro. Ele pode fazer assim, ó, uma piscina, ele fala de uma piscina tem volume igual a 108 metros cúbicos, uma piscina. Essa piscina tem comprimento, que seria isso aqui, o comprimento de 9 metros, a largura de 4 metros, vamos botar 4 metros, e ele quer saber quanto é a altura, ele está querendo saber quanto é o Czinho, ok? Então, quando ele te dá essas informações, você vem bem aqui rapidinho e desenha a figura. Poxa, Netinho, eu sou ruim de desenho. Não precisa ficar muito bonito, não. Você só faz um esboço. E aí você coloca, só porque você precisa se habituar a desenhar, porque nessa situação eu não preciso do desenho. Mas vai chegar um momento em que o desenho é crucial. Então, eu coloco aqui Azinho, 9 metros, Bzinho, 4 metros. E aqui a altura que eu estou querendo saber quanto é, certo? Que é o Czinho. Vamos lá? O que eu faço? Aplica a fórmula de volume. Quem é o volume? ABC. ABC. Toda criança tem que ler e escrever. Lembra dessa besteira? Olha aí, ó. Volume. Volume é ABC. Quanto vale o volume na minha situação? 108. 108. Que é igual a quem? A A, 9. Vezes B, 4. Vezes C, que é a profundidade. Agora eu faço 9 vezes 4, 36. Então ficou 108 igual a 36C. C é igual a 108 dividido por 36. C é igual a 3. 3. O que? Metros. 3 metros é a altura ou a profundidade da piscina. Tá aqui então a nossa questãozinha, tá? Questão direta de aplicação da fórmula de volume do paralelepípedo. Os outros sólidos que eu quero falar para vocês são chamados sólidos redondos, sólidos curvos, sólidos que têm superfícies curvas, que é o cilindro, o cone e a esfera. Então eu vou desenhar aqui, espero desenhar mais ou menos, né? Cilindro, vou desenhar o cilindro, peraí, não sai daí. Cilindro, tá aqui, ó, desenhando o cilindro, não sai daí enquanto eu desenho o cilindro, hein? Desenhando o cilindro, tá aqui o cilindro, vem aqui é o centro da base, aqui é o que o cilindro tem? Tem raio, o cilindro tem raio, então isso aqui é o raio da base. O que o cilindro tem? Altura, o cilindro tem altura, são os elementos do cilindro. Aí nós temos o cone, o cone, a gente vai desenhar aqui, pega o cone nessa posição, puxa o cone para cá também, pronto. Estou desenhando o cone aqui com o maior cuidado do mundo para ver se fica mais ou menos, né? O que o cone tem? Tem raio. O que o cone tem? Altura. Tá aqui o cone. O que o cone tem? Geratriz, que é esse segmento bem aqui, ó. Geratriz, é esse segmento aqui. Esse segmento que desce aqui, ó. Quanto é a geratriz? Gzinho. Quem é a altura? Hzinho. Pronto. Então, o que o cone tem? Raio, altura e geratriz. E aí, a esfera, por último aqui, a esfera. Esfera, que é um sólido muito importante para a gente. Vou tentar desenhar essa esfera aqui. Ficou ruim, eu vou apagar. Vou desenhar de novo para ver se fica melhor. Então, tá aqui uma esfera. Pronto. Observe que eu desenhei uma circunferência, né? Um círculo, e agora eu vou fazer esse traçado aqui para dar uma ideia tridimensional da esfera. Pronto. O que a esfera tem? Raio. Só raio, só o raio. A esfera tem o raião. Pronto. Então, cilindro, cone e esfera. O que eu quero saber desses caras? É muito importante, quando você for estudar geometria espacial, saber os volumes, que é a parte mais prática, a parte mais usual. Porque, por exemplo, existem taças que têm formato de cone. Né? Então, quanto cabe de água nessa taça? Existem jarras, existem latas que têm o formato de cilindro. Quanto cabe nessa lata
de água, quanto de gasolina eu consigo colocar dentro dessa lata. E a esfera é um sólido mais ornamental, né? Mas se eu quiser, por exemplo, formar um sólido com determinada substância, com determinado material, eu posso determinar o volume e a quantidade de material que eu vou gastar para fazer uma esfera. Beleza, o que eu preciso? Volume. Então vamos lá. Volume do cilindro. O volume do cilindro é πr ao quadrado que multiplica a altura. πr ao quadrado que multiplica a altura, o volume do cilindro. Π, que é o número grego, π, né, o número grego não, uma letra grega que representa o número irracional, r ao quadrado, que é o raio elevado ao quadrado, vezes a altura. O volume do cone é quase essa mesma fórmula, só que é apenas um terço de quem? De π r ao quadrado vezes h. Aqui então é a área da base, ó, que é πr ao quadrado, que multiplica a altura. Aqui é um terço da área da base vezes a altura. Na aula presencial, no nosso curso, durante o Total Class, nós vamos falar de tudo isso e os porquês. O volume da esfera, que é 4 terços de π r ao cubo. Ok, são os volumes que a gente precisa saber. Agora, vamos fazer um exercíciozinho, Netinho? Vamos lá, um exercício. Qual é o valor da altura? Qual é o valor da altura de um... qual é o volume? O volume, eu quero saber qual é o volume de um cilindro que tem raio igual a 2 e altura igual a 5. Basta aplicar na formulazinha. Volume. Vai lá. Volume. Volume igual. Qual é a fórmula? Π r ao quadrado h. Joga na fórmula agora. Π, não joga o valor do π não. É 3,14, mas te controla. R é 2 ao quadrado, vezes h, que é 5. 2 ao quadrado, 4 vezes 5, 20. Volume igual a 20 π. 20 π o quê? Aí depende da unidade, aqui eu vou botar a unidade de volume. Pronto. Aqui, olha só o volume do cilindro. Calcule, mais um exemplozinho aqui, ó. Mais um exemplo, para finalizar. Calcule o volume da esfera de raio 10. Calcule o volume da esfera de raio 10. O volume da esfera de raio 10. Eu quero o volume, sabendo que o raio vale 10. Ok? 10 centímetros. Então, como é que eu calculo o volume? Vai ficar assim, ó. Volume é igual a 4 terços de π r ao cubo. É a fórmula do volume da esfera. 4 terços de π r ao cubo. Basta agora você substituir o raio. O volume é igual a 4 terços de π vezes 10 ao cubo. Gente, 10 ao cubo quanto é? 10 ao cubo é 10 vezes 10 que dá 100 vezes 10 que dá 1000. Então fica 1000. 1000 vezes 4, 4000. Volume, 4000 π. 4000 π sobre 3. 4000 π sobre 3. Esse é o volume da esfera. Claro, aplicação bem simples, curso de nivelamento, um curso só para te dar uma noção bacana. Repete essa aula quantas vezes você quiser. É importante você ter todas essas informações na cabeça quando você começar a fazer o seu estudo para o Enem. Eu sou o professor Netinho Reis e a gente se vê na próxima aula. Um grande abraço. Tchau!